começar isso aqui que as pessoas estão esperando. Esperaram a gente 48 minutos. Crianças e crianças, psicólogos e psicólogas, está no ar o Estúdio 014 pela TV FIB, 20 anos. Com você, sempre com o apoio cultural de Banana Mídia, Vamos Henrique, Claudio Rê que nos veste, Rude Produções, Venceslau Gastrobar, Sampa Rock Drinks, Bendito Espeto Gourmet, Júlia Messias, Fisioterapia e Quiropraxia e Revista Atenção. Hoje recebemos uma psicóloga. Para aí, Henrique, para aí. Uma psicóloga. A rainha do perrengue chique. Volta, Henrique. A princesa do atraso. A psicóloga das psicólogas, Henrique Florê. Oi. Ela quer nos transformar em Mufasa. Logo nós que tanto apreciamos o Hakuna Matata. Nosso auditório já se levanta, assim como o próprio Henrique, para receber Ruane Frascarelli. Uou! Muito boa noite. Isso é uma abertura de respeito, amigo. Ruane, obrigado. Tamo junto. Foi difícil, assim, questão de tempo. Né, falei com você em dezembro. Aham. Né, teve viagem, teve... Eu mesmo desmarquei. Sim. Hoje tava chovendo, eu falei, só faltava, né? Muito obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite. À disposição. E estamos também ao vivo, então ó, quem tá assistindo pela TV FIB vai notar que às vezes a gente vai se referir a alguma coisa nesse canto aqui que não tem nada a ver com o programa da TV, mas nós vamos ter que falar pra live. E nós vamos ter também perguntas da live. Também perguntas do meu grande assistente de palco, a Ellen Ganzaroli, da TV FIB, Henrique Florê. Cara, eu ia falar que eu tava mais ia falar que eu tava mais parecido com o Diguinho Coruja, mas Cada tudo bem. um tem a Ellen Ganzaroli que merece, né? Ruane, eu preciso saber uma coisa que a partir daí eu acho que a gente desenrola um programa inteiro. Ou dois. Você sempre comenta que você passou por uma situação que te fez ser a guerreira que você é hoje. Sim. Eu ia dizer se considera. Não, você é. Sou. Você pode comentar sobre isso, você quer comentar sobre isso, ou se for muita indelicadeza da minha parte, você fala, a gente muda de assunto, acabou. Não tenho problema nenhum, mas assim... existe muito julgamento, então tudo aquilo que sai da caixa, tudo aquilo que não é convencional, o ser humano ele precisa, como se fosse mensurar. O que é a ciência? É mensurável, né? Só é considerado ciência aquilo que teve inúmeros artigos, aquilo que teve inúmeras coisas. E existe um preconceito com outros tipos de terapias. Quando eu decidi fazer um mergulho diferente de tudo que eu já havia feito, já faziam 9 anos mais ou menos, não, já quase 10 anos que eu vinha trabalhando autoconhecimento, eu comecei meu processo de autoconhecimento... Já formada? Já formada, em 2012, meu primeiro ano de faculdade, eu estava numa crise existencial absurda, até porque eu nunca sonhei em ser psicóloga, nunca foi meu sonho. Eu prestava medicina e desde pequenininha eu queria ser médica. Eu ralava as minhas bonecas para fazer curativo. Pintava de batom para fazer curativo. Então, assim, era algo que eu nunca imaginei. E quando eu prestei medicina, fiz vários anos de cursinho e eu entrei numa crise existencial, porque aquilo parecia não fazer mais sentido, mas eu tinha muita vergonha. Depois de tentar tanto, eu falei assim, foram mais de 3 anos, e eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, quando eu decidi fazer psicologia, que foi uma sugestão da minha mãe, ela disse, eu nunca quis te falar isso, porque eu não queria que você achasse que a gente não acreditava em você. Mas, filha, eu sinto muito, eu não te vejo como médica, eu te vejo como psicóloga. Eu te vejo como uma médica muito mais profunda. E aquilo fez sentido pra mim naquele momento, que estava muito perdida, e comecei a fazer psicologia. Então, quando eu comecei a fazer psicologia, eu entendi que se eu já estava fazendo algo que nunca passou pela minha cabeça, algo que eu mesma tinha preconceito,
Porque uma pessoa que cresceu num contexto religioso, Deus é sempre o suficiente. E eu acho que é muito válido eu ressaltar que não é que Deus não seja o suficiente. A psicologia, é isso? Exato, mais ou menos assim. Não é que Deus não seja o suficiente, mas Deus nos fez seres tão complexos, tão com 6 dimensões. E o que me virou uma chave não foi algo que alguém me aconselhou, não foi algo que alguém falou, você precisa de psicólogo. Inclusive é uma coisa que fala na faculdade, se você é psicólogo, como que você vai ser se você não faz terapia? Mas virou uma chave em mim quando eu precisei ler o primeiro livro de psicologia. E a frase, o título do capítulo era o ser humano é um ser biopsico, sócio-histórico e espiritual. Eu olhei aquilo e falei... Caramba, de fato é. E até então eu estava sendo um ser unicamente, exclusivamente espiritual. E aí eu entendi que tinha muita coisa que eu tinha deixado de lado. Então começou essa expansão. Só que imagina o seguinte, num ambiente em que tudo é muito quadrado e que tudo é a verdade absoluta, que tudo o que você sente é falta de oração, é falta de disciplina, não é de Deus, se não é de Deus é do inferno, é do mal. Então as nossas emoções não são muito bem-vindas, não são muito bem acolhidas. E quando esse processo... Pela igreja. Pela igreja, pelas pessoas que aderem a isso. Então, assim, eu tinha 22 anos, mas 22 anos da minha vida eu tinha vivido ali, com os mesmos amigos, com as mesmas pessoas. E eu sempre tive a mente um pouco mais aberta. Só que essa caminhada, quando você não convive com outras pessoas, ela é solitária. Então, traz muito mais angústia do que o natural. É diferente de você, que tem uma mente mais aberta, conversar com uma pessoa que também tem. Então, certo, claro. E eu me sentia muito sozinha, né? Muito... Porque você não tinha... Porque o resto não tinha aquela mente Exato. aberta. Tá. Então, assim, foram crises que eu tive que... eu tive que passar mesmo, não pude abrir com muitas pessoas. Então, a psicologia veio e abriu a minha mente. Só que o que acontece? Ao longo desse processo, porque no meio da faculdade eu fui fazer intercâmbio, estudei 1 ano na Europa, depois eu voltei. O intercâmbio, ele abriu muito mais, muito mais. Eu acho até interessante contar, né, compartilhar uma situação que na época que eu estudei fora, eu namorava. E eu namorava, enfim, ainda estava nesse contexto de igreja e tudo mais, eu tinha 24 anos. E eu não podia ir para os lugares, então se tivesse uma festa, se todo mundo fosse para um barzinho, para um pub, o que acontecia de amigos, até desse né, namorado, ele falava assim, ué, mas você não faz isso no Brasil, por que você vai querer fazer aí? E eu ficava assim, eita, será que eu tô me perdendo? Será que eu tô querendo ser o que eu não sou? Mas existia dentro de mim essa sede de sair, sede de conhecer algo que eu não sabia o que era. De vida! De vida. Eu não sabia o que era. Hoje eu sei que era a vida, né? E não é a vida com o V maiúsculo da igreja. É a vida do ser... Humana. Isso, é do humano. A vida humana. Muito bem. Entende? E quando eu comecei a entender, então assim, 6 meses eu estudei em Portugal. E eu lembro que na última semana... Eu só tive coragem de fazer isso na última semana, eu já estava prestes a ir, eu ia mudar para Itália depois. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já é a última semana mesmo, o relacionamento já tá na merda, quer saber? Eu vou acampar com a galera. E a gente foi para umas grutas, para umas cavernas, enfim. E chegando lá, eu tava numa roda, todo mundo, a luz da lua, com um violãozinho, todo mundo conversando, uma energia muito boa. E eu percebi que eu não sabia cantar músicas normais. Sabia só hino. É preciso amar. Você não sabia? Não, eu olhei e falei, que música linda. Então, assim, embora a gente viva no mundo, né, a minha rotina, ela era escola, igreja, e eu era uma adolescente, fui uma adolescente, uma jovem muito influente. Então, eu era líder dos adolescentes, eu era líder dos jovens, então, assim, era difícil eu ir para um churrasco da galera, era difícil, porque eu tinha compromissos. Né? Eu era líder, então eu tinha que ser exemplo. E quando eu tive essa experiência, eu pensei assim, eu me senti assim, aonde eu estou vivendo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Peraí, eu não... Essa frase deve ter um foco no meio, né? Não é? Uhum. Então assim, Tá. o que eu tô fazendo? Peraí, não, isso aqui é legal, é muito legal. E
pô, as pessoas sabiam falar sobre política. E não tá errado, é isso. Justo. E a questão, na verdade, eu Vai. acho que não dá pra bater o martelo e falar não é errado, ou é certo, ou não é. Eu tava me perguntando o que eu tô fazendo da minha vida. O que eu, sei lá, o que é isso tudo? A galera sabia falar sobre petróleo, sabia falar sobre política. Sabe? Eu olhei, me senti, eu falei, peraí, gente, será que eu tô... É sério, eu me senti, assim, uma extraterrestre. Eu já me senti antes, mas aquele dia eu me senti muito mais. Você tá falando, deixa eu, vamos né? Obrigada, viu, Vamos Henrique? contextualizar de novo. Você tá falando daquela saidinha que você deu na Europa. Que eu fui acampar Você foi com a acampar. galera. E aí eu convivi com pessoas diferentes de mim. Com pessoas que... normais, vamos dizer assim. A psicologia não gosta disso, a ciência não gosta disso, mas eu diria normal. Nós estamos falando com pessoas normais aqui. Pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm frustrações, pessoas que têm decepções, pessoas que têm medos, dúvidas, questionamentos. E que isso não é muito bem-vindo, porque é tudo muito visto por um ângulo só. E por um ângulo só, a gente perde muita coisa. Por um ângulo só, a gente perde muita coisa. Por um ângulo só, você olha pra uma maçã na frente e você não sabe se ela tá boa. Você acha que ela tá boa, mas ela pode estar... A parte de trás pode estar estragada. Exato. Então, por um ângulo só, você perde muita informação, você perde muitas coisas. E pra chegar na sua pergunta, na resposta da sua pergunta, foi um processo muito doloroso, muito profundo para que eu me desconstruísse. Eu entendo que nesses 10 anos da minha vida, que começou em 2012, foi um processo de desconstrução. Eu realmente me desconstruí, pedaço por pedaço. Pedaço por pedaço. Você tá falando de desconstrução da Ruane, da Ruane da igreja, com os dogmas muito arraigados, rígidos, firmes, porque você deve ter sido criada na igreja assim como eu fui. Sim. Henrique, você também foi desde criança? Não. Então, tem uma hora que realmente você fala, pô, peraí um pouquinho. Já tô indo já pra baixo, cara. Mas eu acho interessante que, assim, não foram os meus pais que me levaram pra igreja. Fui eu que levei eles. Eu tinha 6 anos e eu pedia pra eles me levarem à igreja. Então, esse final de semana eu cheguei de viagem, eu tive um momento ali de comunhão com os meus pais. E a minha mãe falou assim, você tem noção que tudo que aconteceu na nossa família, tudo que vem acontecendo de cura, começou em você? Só que eu tinha 6 anos. Então, eu ia pra igreja com uma tia, eu ia pra igreja católica com a minha mãe, e de domingo, um domingo a minha tia falou, quer ir comigo, com a tia? Eu falei, quero. E eu fui, e me apaixonei, era muito diferente. Então eu voltava pra casa e falava assim, pai, vamos comigo, pai, vamos comigo. Os meus irmãos eram bebês, assim, então a minha mãe ficava em casa com os meus irmãos, e meu pai tinha que me levar na igreja. Então assim, não foi ninguém que me imputou isso, foi algo de dentro. Você quer dizer, você pode falar qual igreja é? Sim, eu sempre fui da Batista. Certo. Eu sabia que você era de alguma das antigas, das raízes e não das novas denominações. E assim, quando eu conto essa história, eu não estou dizendo que aquilo não foi bom, mas o meu senso de identidade e a maneira como eu vi o mundo, a maneira como eu me construí, eu vejo que o que aconteceu ali, naquele contexto, salvou a minha vida. Porque em contrapartida, eu tinha um outro contraste, assim, que era na escola. Então, enquanto na igreja eu era forte, eu tinha uma fé, eu era vista, eu era ouvida, eu era exemplo, na escola eu era invisível, eu era zoada, eu era tipo a Ruane, que andava com os moleques, não se sentia incluída pelas meninas. Então, assim, a igreja, a fé me salvou. A minha fé me salvou. Em que sentido? Eu acho que eu perdi parte da sua... A minha fé me salvou quando eu era adolescente, porque me fez ter princípios e base. Ah, ok. Eu sinto que a história, esses capítulos da minha história, né, que foi de pequenininha, assim, mas que eu comecei mesmo a agir na igreja, a primeira vez que eu preguei na igreja eu tinha 11 anos. Então, assim, essas coisas
desabrocharam em mim muito cedo. As minhas convicções, eu tinha muita convicção no que eu estava falando, ninguém tinha me ensinado aquilo. Era inato, era natural. Então eu sentia fortemente a presença de Deus. Só que o que eu entendo é que a gente precisa evoluir, a gente precisa subir de nível na nossa vida, para tudo. E a minha fé, ela subiu de nível de uma adolescente que se guardou nesse lugar, nesse lugar de ser vista, nesse lugar de estar ali no pedestal, acima. Foi um lugar em que eu sinto que eu fui protegida de alguma forma. Só que isso foi até os 22 anos, quando eu percebi que, pera lá, quem eu sou se eu não estou fazendo isso? Quem eu sou se as pessoas não concordarem com o que eu faço? Quem eu sou? E os meus questionamentos começaram. Pera lá, tem alguma coisa de errado aqui? Porque eu comecei a sentir eu tava sofrendo porque eu me sentia perdida, eu não sabia se era psicologia. Porque assim, olha que interessante. A vida toda eu recebi palavras proféticas. Você colocou no story ontem que aos 11 você recebeu que você tinha um dom. Sim. Que não era um dom para que não era algo que eu tinha recebido. Era para doar. Exato. Mas não era só esse tipo de profeciação. Onde eu entrava, sério, a igreja que eu entrasse, os pastores tinham alguma visão sobre mim. Eles me chamavam lá na frente, desde pequena. Me chamavam lá na frente e falavam assim, você não faz ideia do que Deus tem pra você e eu te vejo de branco. Na minha cabeça, quando alguém fala isso, você já tem um sonho, a cabeça encaixa. Então, pronto, é a confirmação. Eu vou ser médica. Só que de repente... eu vejo de branco. Exato. Só que de repente, aquilo começou a não fazer sentido. E então eu não sabia, porque até então eu falei assim, pera lá, então quem falou comigo em todo esse tempo? E eu achei que Deus não falasse mais comigo. E hoje eu vejo que, aparentemente, é como se Deus tivesse 10 anos em silêncio na minha vida. Esses 10 anos é como se eu não... Porque daí a minha relação com Deus mudou. A minha relação com a fé mudou. É como se eu tivesse saído de uma fé cor-de-rosa, de uma fé cheia de purpurina. Deus é tudo pra mim e, de repente, eu falei... Não é bem assim. Não é que Deus não seja tudo. Mas existem algumas coisas aqui que eu preciso olhar. Então, quem que é responsável por te ajudar a construir seu senso de identidade do 0 aos 7 anos? Seus pais. Depois a escola. E então, existe dentro de nós algo muito... Existem outras dimensões em nós. Então, não é que o espiritual não é o suficiente. Então, imagina o seguinte, você constrói um castelo. Por que eu falo que não é o futuro que nos puxa, o passado que nos empurra? Porque não tem como você falar assim pra mim, Ruane, eu quero começar minha vida de agora. Não. A sua mente, ela já foi programada, as suas crenças já foram construídas, e tijolo por tijolo. Uma mochila desse tamanho pra você tem uma puta de uma bagagem, entende? Então, assim, não tem como começar... Tem como a gente começar algo novo, mas não como se nada tivesse acontecido. Porque tudo aquilo que eu sou hoje é responsável, é consequência do que eu venho sendo. Então, assim, nesses anos em que eu senti que tinha algo acontecendo e eu não entendia, porque assim, um ano depois de eu voltar do intercâmbio, que as minhas crenças foram estraçalhadas, eu entrei em depressão. Uma depressão profunda, de eu desejar todo santo dia morrer e pedir pro meu pai, para que, pai, se você pedir para que Deus me leve, ele vai te ouvir, porque você é meu pai. Você é autoridade na minha vida. Você disse isso pro seu pai? Disse. E disse muitas vezes. Muitas vezes. A gente conversou sobre isso esse final de semana e todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, os olhos dos meus pais enchem de lágrimas, assim. Porque foi um período muito difícil. E olha que interessante. Eu acordava... Meus pais lutavam com as armas que eles tinham, que era acreditar que Deus me tiraria daquilo. E eu não acho que não foi ele que me tirou e não acho que tem uma participação nisso. Até porque hoje, depois de todo depois de ter passado por tudo isso, de ter superado tudo isso, eu vejo que tinha a mão dele. Era a lagarta morrendo para a borboleta nascer.
É essa história que eu conto depois que eu me formei. A história que eu conto é essa. Quando a lagarta achou que estava morrendo, a borboleta nasceu, a borboleta voou. Só que a gente não consegue entender as coisas na hora. Eu fiz uma live ontem, fiz uma live lá quando eu estava agora de férias, viajando. E eu disse que o quebra-cabeça da minha vida, ele tem se formado agora. Depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu comecei a dar, a transbordar. E quando eu comecei a ter possibilidades de ter sucesso. E eu comecei a encontrar muitas crenças. Então, assim, 2021 para mim foi o 4º ano mais difícil da minha vida. Você falou isso na live ontem. Sim. E tá aqui na lista para eu te perguntar. Você quer aproveitar e dizer? Foi o 4º ano mais difícil da minha vida. O primeiro foi 2011, quando eu comecei a perceber que medicina não era mais para mim. E eu fui fazer um trabalho voluntário no Nordeste. E lá porque assim, eu sempre quis ser médica missionária. Então eu queria viajar o mundo, médico sem fronteiras, queria trabalhar em campo de guerra, enfim. Esse foi um ano muito difícil, porque eu comecei a perceber que parecia que Deus estava em silêncio. E eu tinha uma intimidade muito profunda com Ele. Eu ouvia, eu sentia Deus falando comigo. Eu sentia Deus conduzindo as minhas escolhas. Eu fiz coisas dos 12 anos aos 21 gigantescas aos olhos humanos, assim, de um adulto olhar e falar assim, que porra é essa? Então, assim, eu tive experiências que todas as vezes que eu tentei duvidar de Deus, eu falava, não tem como duvidar daquilo. E foi um ano muito difícil por isso, porque eu senti que Deus, cadê meu melhor amigo? E sabe de uma coisa? Eu tava conversando com meu pai esse final de semana e eu tava apresentando pra eles uma Ruane que eles não conheciam, que era essa Ruane que guardava tudo pra si. Porque eu entendi assim, ninguém vai me... Nesse final de semana? Nesse final de semana. Ninguém vai me entender. Então eu guardava tudo pra mim e conversava com Deus. Então é como se a única pessoa no mundo, no universo das galáxias, me entendesse fosse Deus. Então eu orava. E aí, conversando com meu pai esse final de semana, eu falei, pai, sabe de uma coisa? Acho que eu entendi algumas coisas. Por que Deus precisou ficar em silêncio esses 10 anos da minha vida? Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, não tem como você amar Deus se você não ama o próximo. Como você vai amar aquele que você não vê? E eu achei isso, assim, surreal. Porque eu realmente tive que desconstruir essa relação. Não é que Deus não é soberano, Deus é soberano. Mas eu precisava aprender a amar os meus pais. Eu precisava aprender a não julgá-los. Eu precisava aprender a obedecer um dos maiores mandamentos, que é honrar o teu pai e tua mãe. Eu não fiz isso. Eu achei que eu fizesse, mas eu não fiz. E isso eu fui aprendendo na constelação familiar. Isso eu fui aprender há pouco tempo. Então, esse foi o primeiro pior ano da minha vida. O segundo pior ano da minha vida foi em 2016, quando... O segundo, assim, foi, eu acho que 2014, quando eu tava no intercâmbio. E eu falei, caraca, velho, como assim? O que eu tô fazendo? Que crise! Só que imagina, meu pai se desdobrando pra me manter no intercâmbio. E eu lá não entendia o que tava acontecendo comigo, mas eu tava sendo assim, sabe? Torcida? Torcida. Eu tava sendo estraçalhada. E para cada coisa que eu vivenciei, eu tinha recebido uma palavra, e olha como que é, a gente acha que Deus está em silêncio, mas Ele não estava, nunca esteve. Em 2011, quando eu estava lá naquele trabalho missionário, eu recebi um versículo, Deus não coloca vinho novo em odre velho. Então, durante esses 10 anos, eu estava sendo quebrada para que o vinho novo pudesse ser confiado em mim. E em 2014, então, eu senti que era o segundo momento, assim, difícil. Depois, em 2016, que foi quando eu tive depressão. E depois foi em 2021, que foi o ano passado, que eu me deparei com muitas crenças. Eu me deparei com medo de ser eu. Crenças limitantes? Crenças limitantes minhas. Não me achar merecedora, não me achar boa, não me achar muitas coisas. E aí, eu tava lançando um curso. Que é o empurrão. Seja? É o empurrão. É o pré-só seja? Teoricamente sim. Eu tava lançando o empurrão e
o tempo todo eu queria limitar. Não tá bom ter só 10 pessoas, não tá bom 20 pessoas. Tava se achando charlatã? Sim. Sim. Tava falando, puta, eu tô enganando esses caras. Não era por causa do conteúdo, eu sabia que porque o empurrão, ele é produto do que eu vivenciei em todos esses anos. O que eu tive que fazer em todos esses anos? Eu tive que entender de onde vinham esses bloqueios. Das dores que eu tive na infância, na adolescência, porque as dores que a gente tem, elas geram crenças, elas geram o nosso senso de identidade. Do nosso senso de identidade, a gente aprende a viver. E a forma como a gente aprende a viver, a gente vai pra vida e quer ter paz. Então, o que é o empurrão? O empurrão é a primeira coisa, você se conecta com a sua dor. Porque foi ali que você se desconectou de você. Depois de você entender, lembrar, reviver as suas dores, você entende o que aconteceu com essas dores, quais foram as consequências, que eu chamo de injunções do empurrão, que o que todo mundo conhece são as crenças limitantes. No curso eu trago uma teoria, né, de um psicólogo, que ele fala sobre as injunções, que é como se fossem carimbos na nossa identidade. E aí, depois da gente entender sobre as injunções, a gente começa um processo de entender de onde vieram, não só das situações, mas de quem. Quem foi o responsável? Porque como que você vai reconstruir uma coisa onde já tem? Não dá. Eu quero usar esse terreno aqui. Como que eu vou construir alguma coisa aqui se já tem coisa construída? Então eu preciso fazer o quê? Desconstruir. Então o terceiro passo do empurrão é a gente entender de onde veio. E o quarto passo do empurrão é a gente ressignificar essas coisas. Então para cada injunção que eu recebi ao longo da vida, que eu fui entendendo como verdade, porque assim, como que a gente constrói crença? Como que a gente constrói o nosso senso de identidade? Por duas formas. Forte impacto emocional e repetição. Agora, como que eu construo uma coisa nova se eu não tenho consciência do que eu tenho, de como eu me vejo? Ah, eu quero ter autoestima. Tá bom, mas por que você não tem? Quem foi o responsável por isso? Quais foram as situações que a gente precisa reviver, que a gente precisa ressignificar para que você tenha força? Porque cada dor que a gente teve na infância, na adolescência, na vida, porque isso não é só na infância e na adolescência, só que o que a gente viveu na infância e na adolescência tem um impacto muito maior, porque a nossa identidade estava sendo construída ali. Então, assim, como que se eu sofro uma dor, aquilo é como se eu fosse deixando fragmentos da minha alma ao longo do caminho. Então, eu ajudo a pessoa, nós vamos buscar, nós vamos resgatar, para que você consiga pisar no aqui e no agora, por inteiro. Então, esse é o processo. Então, assim, não é que eu não acreditava no empurrão. Na verdade, como o marketing digital tinha explodido, eu achava que eu seria mais uma que estava... Porque, assim, imagina, eu estudo a mente humana. Eu estudava PNL. Eu sabia que o tempo todo as pessoas estavam dando gatilhos. E eu me sentia irresponsável de usar o meu conhecimento para fazer alguém comprar por impulso. Entende? Então eu tive que desconstruir que, na verdade, assim, as pessoas estão vendendo porque elas estão pensando nelas, mas você tem um propósito que é muito maior. Só que isso foi um processo, assim, praticamente um parto. Então, pode... Não pode. Você falou por 28 minutos. Eu achei lindo, isso vai continuar. Terminamos aqui com a Ruane agora. Essa foi a parte 1 com a Ruane. Estou na aberta, Henrique? Estamos na aberta? Na fechada, cara. Então, põe na aberta, porque ela tem que aparecer. Até porque o sapato dela combina com e ela tá com o meu celular aqui mesmo. É parte 1 de 8? Hã? É parte 1 de 8? Parte 1 de 8. Obrigado, Ruane. Daqui a pouco a gente volta, semana que vem a gente volta, certo? A televisão é uma grande mentira, na verdade nós vamos continuar aqui. Beijo, Ruane, obrigado de novo. Tchau. Obrigada.